momento em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição. Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam Cada Dia. Olá! Você tem alguma pessoa que você considera um herói? Ou essa figura só existe nas telas dos cinemas e nos quadrinhos? Quem é o seu grande herói? Homem-Aranha? Homem de Ferro? Super-Homem? Apesar da figura do pai ter mudado ao longo da história, o pai sempre foi visto como aquela pessoa que é responsável em trazer o sustento para a família. Hoje, em muitas famílias, essa tarefa se divide entre o pai e a mãe. Isso não isenta o nosso pensamento da figura paterna. Imaginamos nosso pai como um herói em quadrinhos. Ele sempre estará lá para nos proteger de todo perigo, além de nos passar toda a sua experiência de vida. E você, considera seu pai como se fosse um herói? Por quê? Considero sim um herói. É minha vida, né? Tudo, né? É minha vida, é um super-herói, é um campeão. Apesar que não existe mais, né? Já foi, né? Porque ele fez muitas coisas, né? Assim, coisas muito difíceis para manter a casa. Nós somos 11 irmãos. Para ele ter conseguido criar esses 11 filhos no interior, que é o interior de Minas, ele é um herói. Você considera o seu pai um herói? Muito, amo muito ele. Por causa que ele é bom comigo, brinca às vezes comigo quando pode e sai sempre comigo também. Leva eu para passear, dá presente. Me deu um pouco de estudo, educação, princípio, um pouco de princípio, né? E isso está servindo para mim até hoje, né? Honestidade, acima de tudo. Meu pai sempre foi muito honesto nos negócios dele. E humildade, sabe? Meu pai trata todo mundo muito bem, sempre. Pai é tudo na vida da gente, né? O que você diria para o seu pai neste dia especial? Como eu falo todo dia, né? Eu acho que não precisa ter data certa. Eu te amo. Que ele é um exemplo, sabe? Se tem alguém que eu admiro de verdade na minha vida, é o meu pai. De coração. Se você tivesse que falar uma coisa pra ele assim, muito especial, pra deixar ele muito feliz, o que você falaria? Pai, eu te amo. Falaria pra ele que eu amo ele muito e que ele é e sempre vai ser o meu herói. Ai, que bonito. Sempre. Mora aqui no coração. Meu pai, meu herói. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. A figura do pai é muito importante para os filhos de uma família. A missão de um pai é dar sabedoria, proteção e experiência para os seus filhos. Nos últimos tempos, o cinema tem mostrado muito essa figura do pai como super-herói, principalmente em filmes infantis e que atraem crianças e adultos. Procurando Nemo ganhou as telinhas contando a história dos peixes Marlin e seu filho Nemo. Nemo discute com seu pai e o desobedece, indo para uma região proibida e se perde. A história mostra a viagem incansável do pai amoroso em busca de Nemo, que termina num final feliz. Já o filme Os Incríveis relata a história de uma família de super-heróis que tem superpoderes. Mas agora pai e mãe vivem uma vida normal, pacata, cuidando da sua família, mas acabam enfrentando uma crise na família. O pai é um homem que tem dupla personalidade. Ainda continua um super-herói, ajudando e salvando as pessoas dos vilões e também trabalha numa companhia de seguros. Procura ser honesto, pensar primeiro nos clientes, prestar um bom serviço, ser leal à empresa e a todos os que nela confiam. Em casa, é um bom exemplo de pai. Muitas vezes podemos aprender com as histórias retratadas em filmes, mas que podemos trazer para a nossa vida real. Que bom seria se todos os pais fossem exemplos de amor, integridade, honestidade e orgulho para os seus filhos. Muitas vezes, o pai se torna o grande herói e exemplo para o seu filho. Por isso é fundamental o relacionamento saudável e a imagem presente desse pai,
que é um espelho para os seus filhos. Você vai conhecer pais e filhos que têm uma bonita relação de confiança e amizade. Meu pai, meu herói. Queremos continuar com esse tema depois de um pequeno intervalo. Não saia daí. Num tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do terceiro encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição. Meu pai, meu herói. Este é o tema do programa Cada Dia de Hoje. Aqueles que foram criados com seus pais, em muitos casos acabam associando o pai a um super-herói. Talvez não aquele super-herói que virá voando quando precisamos de ajuda, mas vemos na figura do pai aquela pessoa que luta por seus ideais e pelos de sua família. Muitas vezes o pai acaba renunciando à sua história para que seu filho cresça, sobreviva e tenha a oportunidade de escrever a sua própria história. O filme italiano A Vida é Bela se passa na dura realidade da Segunda Guerra Mundial. Guido, o personagem, é um homem de bom coração, apaixonado, brincalhão, simples, infantil e com uma criatividade sem limite. Ele se casa com Dora e depois tem um filho, Josué. Depois de alguns anos, pai, mãe e filho são levados para o campo de concentração. Guido e o filho Josué ficam juntos no mesmo local. Guido fica num lugar para adultos e faz amizade com os meninos para que eles cuidem de seu filho para que ele não perceba os horrores do campo de concentração. É aí que esse pai usa todo o seu amor e criatividade para manter a ingenuidade da criança longe de toda a maldade que o cercava daquele lugar. Guido fez seu filho Josué acreditar que tudo aquilo não passava de um grande jogo. Um pai que, mesmo com um trabalho duro, consegue sorrir e fazer graça para seu filho diante de uma situação tão dramática. Para o filho Josué, o pai é um verdadeiro herói para ele. O pai é aquele herói que sempre está presente quando precisamos, seja para nos proteger de alguma coisa que nos assusta ou para nos passar toda a sua experiência de vida. Pai não é somente aquele que põe o filho no mundo. Pai é aquele que educa, que transmite a segurança da figura paterna, que faz um carinho, mas que corrige os erros para que não se tornem vícios. Por mais que pais e filhos tenham gerações diferentes, sempre é bom cultivar uma amizade sincera desde a infância, mostrando o caminho da fé e da esperança, incentivando em tudo, mostrando o caminho, guiando os passos. Neto de baterista, filho de violonista. A música sempre esteve presente na vida de Henrique. E aí eu fui incentivando com isso, deixando os instrumentos à mostra para ele, né, e tal. E dessa maneira eu fui vendo se ele gostaria de ser músico. Né. Seu pai Valdemar, além de tocar violão, dá aulas de música, constrói guitarras, conserta instrumentos. A vontade de ver o filho seguir seus passos resultou em uma guitarrinha profissional. O presente foi entregue quando o garoto tinha apenas 7 aninhos. Fiquei feliz, né, de ter uma guitarra do meu tamanho, né, primeiro, porque era pequeno, mas eu não me interessei tanto, assim. Ele tinha a caixinha dele, tinha a guitarra, tinha um suporte de madeira que eu deixava a guitarra em pé, mas mesmo assim quebrou, né? Sentando em cima do braço, mas eu colei de novo
e não falei nada e tal, tudo para incentivar. Apesar de todo esforço e incentivo, Henrique só foi aprender as primeiras notas aos 11 anos de idade. Fiquei muito alegre, né? Porque pela rapidez do como aconteceu, né? Ensinei uma escala e alguns arpejos e depois, acho que em 2 semanas, a gente já estava começando a tocar na igreja, no louvor. Né? Hoje, Valdemar tem muito orgulho de tocar com o filho. A pequena oficina no fundo da casa serve de palco para 2 grandes talentos. Muitos amigos meus vêm aqui às vezes da escola e ficam, nossa, legal essa família, seu pai é legal, tal, porque não tem um contato, né, muitas vezes, de ter uma família mesmo, de ter um pai presente, né, para ensinar as coisas. E quando eles não estão tocando em casa, estão na igreja. Para Valdemar é uma honra saber que é o Henrique que vai dar continuidade ao seu ministério de louvor. O pai que plantou e regou com paciência, hoje colhe os frutos. Filho com um dom que vai muito além da ponta do dedo. Talento que traz paz, cura, muda histórias. É muito bonito ver a amizade entre pais e filhos se fortalecendo a cada dia. Muita gente teria coisas bonitas para dizer, não só em seu dia especial. Meu pai, obrigada por tudo que aprendi e que trago comigo. Nos momentos difíceis da vida, meu pai, você foi meu amigo. Sabe, papai, agradeço a Deus por tua preciosa vida, por ter dedicado o teu precioso tempo para cuidar de mim. Tudo o que hoje sou, devo a ti, meu papai querido. Hoje, olhando para você, percebi que tens um semblante cansado e sofrido, mas que ainda continua sendo um herói. Sim, o herói do meu coração. Devemos valorizar a figura do pai enquanto o temos por perto, mas devemos também nos lembrar dele no Dia dos Pais, comprando um presentinho, uma lembrança, o que também é muito bom. Mas o mais importante, não se esqueça de lhe dar um abraço e dizer o quanto você o ama. E você, o que teria para dizer para seu pai nesse dia especial? Estamos indo para um pequeno intervalo e logo depois teremos uma mensagem especial. Então, saia daí não. Num tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição. Estamos de volta com o programa Cada Dia, tratando o tema Meu Pai, Meu Herói. E para falar nesse assunto, eu quero ler a palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 2 e versículo 3, que diz assim: Honra teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Gostamos de promessas. Gostamos dos resultados das promessas. Mas para isso, o texto bíblico é bem claro. É necessário que você honre seu pai, é necessário que você honre sua mãe. E hoje, falando sobre pai, vamos dar atenção um pouquinho ao pai. O pai, ele tem honra, simplesmente pelo fato de ser o nosso pai. Isso mesmo.
Eu sei que isso pode ser contraditório para algumas pessoas, mas como diz o pastor Jeremias, só pelo fato de seu pai ter participado para que você nascesse, já foi gol, isso mesmo. Se não fosse seu pai, você não existiria. Então, somente por esse ponto já é interessante valorizar a vida do seu pai. Há um artigo do pastor Hernandes que os 3 pontos acerca dos pais diz o seguinte: primeiro, pai, tenha tempo para os seus filhos. Temos muitos pais que não estão gastando tempo com seus filhos. Isso é importantíssimo para o desenvolvimento deles. Segundo, pai, seja exemplo para os seus filhos. Isso mesmo, se você quer bons filhos ou criar os seus filhos, cuide primeiro de si mesmo. Seja um bom homem, seja um bom marido e seu filho vai seguir o seu exemplo. Terceiro, pai, seja intercessor dos seus filhos, assim como Jó, que orava pelos seus filhos. É necessário você constantemente estar diante do Senhor. Jesus restaurou para a gente a visão certa que devemos ter do Pai Celestial. Para quem teve um excelente exemplo de paternidade, ou seja, o seu pai foi um bom pai, olha para Deus e espera algo bom de Deus. Mas eu posso te afirmar, Ele é muito maior e melhor exemplo que você teve do seu pai. Mas se você teve um péssimo exemplo de paternidade, sim, se o seu pai não foi um bom pai, talvez você nem conheceu o seu pai, você vai se surpreender com a maneira em que as Escrituras e Jesus afirmam acerca de Deus Pai. Há muitos textos que poderíamos usar para falar de Deus como Pai, mas eu queria me limitar à oração do Pai Nosso, oração ensinada por Jesus Cristo depois que seus discípulos se aproximaram dele e pediram: Mestre, nos ensine a orar. Nessa oração, nós vemos várias coisas interessantes no que diz respeito ao relacionamento com o Pai. E começa assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então a primeira expressão que queremos trabalhar é essa, Pai Nosso, que fala sobre relacionamento e intimidade. Se é pai, tem a ver com a nossa família, tem a ver com relacionamento, tem a ver com um abraço, proximidade. Se é nosso, quer dizer que nós não estamos sozinhos. Nós não somos filhos únicos, nós temos irmãos. Ele dispensa cuidado e amor a cada um de seus filhos, de maneira diferente, pois somos diferentes. Isso nos ensina também como tem que ser o relacionamento de pais e filhos, não sendo, tendo preferência com relação a algum tipo de filho, mas precisamos tratar cada filho de acordo com a sua necessidade. Outra expressão que nós queremos tratar é seja feita a sua vontade. Que coisa maravilhosa! A Bíblia diz que Deus, como Pai, Ele tem uma vontade sobre a nossa vida. E segundo Romanos capítulo 12, essa vontade é boa, ela é agradável e ela é perfeita. Ele quer o melhor para a gente, Ele quer o nosso bem. Seguimos então para a próxima expressão. A expressão é o pão nosso de cada dia. Ele se preocupa até com as nossas necessidades diárias, básicas. E aí não é consideração acerca do pão apenas, do alimento, mas Deus está preocupado com todas as nossas necessidades básicas. A roupa que vestimos, a casa que nós moramos, a nossa saúde. E assim a gente caminha também para o próximo item da oração, que é o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Isso mesmo, é hoje. Deus não dá para o mês inteiro e vai embora. Ele está conosco dia a dia. Recebemos por mês e às vezes achamos que o nosso relacionamento com Deus tem que ser assim também, por mês. Recebemos tudo, ou por semana, você vai no culto, recebe tudo e vive aquela semana. Mas Deus, Ele quer um relacionamento conosco diário e Ele está perto de nós. Nós é que muitas vezes nos afastamos dEle. Então, ande perto do Senhor, experimente do dia a dia com Ele. Ele quer cuidar de você. E vamos para outra expressão, que é perdoa as nossas dívidas. Ele demonstra o seu amor, o seu grande amor por nós, perdoando os nossos pecados e enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Ele nos perdoa e nos ensina a perdoar.
porque está escrito, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, se você quer o perdão de Deus, é meio complicado, que não é uma condicional dessa forma, mas ele está nos inspirando. Se eu quero perdão, eu também preciso perdoar. Se ele faz assim comigo, eu também preciso fazer assim com os outros. Se ele me perdoou de tantos pecados, eu preciso perdoar também quem é frágil na fé. E ele também diz, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele nos protege, não só de perigos externos, mas também de perigos internos. Nos livra de nós mesmos. Ele cuida do nosso coração, pois teu é o poder, o reino e a glória para sempre. Assim que finaliza a oração, dizendo, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é o grande herói. Ele é o herói maiúsculo. Ele é o herói dos heróis, que é os heróis minúsculos, que são os nossos pais. Então, nessa mensagem, eu quero te inspirar, Pai, a ser como Deus, que cuida dos seus filhos, está presente diariamente com eles, provê alimento, provê exemplo, livra ele de perigos e, sobretudo, dá proteção sobre a vida deles. Então, que você, Pai, seja abençoado nesse dia, em nome de Jesus. Que tal, então, aproveitarmos nesse dia e orarmos pela sua vida, Pai? Feche seus olhos aí e ore junto comigo. Senhor Deus, te agradeço por esse Pai que nos ouve, ou pelo Filho que nos ouve. Que nesse dia o Senhor o abençoe grandemente. Que haja relacionamento entre esse pai e entre esse filho ou filha. E que ele aprenda com o Senhor a como ser pai. E desenvolva também contigo um relacionamento de filho. Que sobre ele esteja a bênção do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quantas vezes, meu Senhor, te entreguei o que restou. Com um coração cansado eu te adorei. Com uma vida apertada, minhas coisas programadas, com minhas prioridades me afastei. Numa correria dessas, pode até acontecer da família que a gente ama esquecer. Foi buscando os teus planos que me recordei dos anos que o homem te adorava só pelo prazer de te adorar. Quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso
fragrância do louvor. Quero revelar em minhas palavras o teu sabor. Construir na minha casa uma sala pra nós dois. Coisas que eu necessito ficam pra depois. Eu só quero te adorar, por inteiro te adorar. Não vou mais te entregar o tempo que sobrar. Aqui estou, quero voltar para os teus braços e viver tudo de novo. Priorizar teu coração. Não abro mão da nossa comunhão. Nada justifica uma vida assim. Eu não posso ser feliz se o Senhor não estiver em mim. Vem, Senhor, assumir o primeiro lugar. Minha prioridade é te buscar acima de tudo que há. Acima de tudo que há. Acima de tudo. Obrigado, você continuou conosco até agora. Desejo do fundo do meu coração que o Senhor te abençoe muitíssimo nesse dia. E quero que você mantenha um relacionamento com a gente. Ligue para a gente pelo 0800 ou então nos mande uma mensagem, seja por e-mail, conforme está aí na tela. Mas também você pode nos fazer uma visita. Nós somos a 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e é muito conhecida como a Igreja da Cruz. Nós estamos em frente ao Minas Shopping. Será um prazer recebê-lo lá, te dar um abraço, abençoar a sua vida. Que o Senhor seja sobre você. Fique com Deus, em nome de Jesus. Cada dia, uma produção de Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Num tempo em que tantos casamentos são enfraquecidos, investir na família é um gesto muito nobre. A Luz para o Caminho tem o prazer de convidar você a participar do 3º encontro de casais LPC no Hotel Casa Grande, em Guarujá, nos dias 21 a 23 de agosto. Pastor Jeremias Pereira e eu seremos os preletores. Não deixe para depois. Ligue para 0800 119 105 e faça a sua inscrição. Cada dia é um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.